A paz, amados. Sobre essa guerra, o que devemos fazer? De que lado devemos ficar? Da paz. Orar para Deus da paz. Só que são profecias se cumprindo. Não adianta vocês tentarem intervir, ficar de lado. Não, claro. Vocês têm que ficar do lado que é certo, moralmente falando, né? Então, aquela terra de Israel, toda aquela região, era de Abraão. Entenda só. Era de Isaac, que gerou Jacó. Jacó mudou o nome para Israel, virou o país de Israel. Tá bom, gente? Quero que vocês só entendam isso. Então, toda essa região era de Abraão. Toda essa região. Toda essa região. E as outras terras também eram de Abraão, em volta. Foi dada ao filho de Abraão, Ismael, que é esses árabes todos aí. Cada um teve seu lugar. Foi dividido. Né? Depois Israel foi para o Egito, né? E aí ficou preso lá, ficaram escravo 400 anos, voltou, a terra dele estava invadida. E Deus mandou tirar todo mundo aí. E aí houve o fato final com Davi, tirando tudo. Davi conseguiu tirar todo mundo da terra de Israel. Preste atenção, isso é histórico, é geografia, é arqueologia e é Bíblia, sobretudo. Então não adianta, se você estudar a história, você vai entender que toda aquela região, toda essa região onde Israel está invadindo, né, que não queria, ele não queria invadir, pertence a Israel. Toda essa guerra que está sendo feita é injusta contra Israel. É injusta. Entende? É injusta. Então, pertence por herança a Israel essa terra. Historicamente, biblicamente, primeiramente, né? Historicamente, geograficamente, pertence a Israel. É direito deles. Está entendendo? Então, não tem essa conversa, não. Então, o que acontece? Não tinha ninguém nessa terra quando Abraão chegou. Não existia gente. Quando você vê a história. E algumas pessoas nas montanhas, em outras regiões, que não era de Israel, em Israel, porque era deserto. Deus falou assim, Ló, para você entender, Ló, escolha para onde você quer ir, Ló. E Ló, o próprio Abraão falou, né? Escolha para onde você quer ir, Ló. Aí Ló escolheu uma região, que era Sodoma e Gomorra, região bonita, nobre. E ele escolheu o deserto, onde tinha ninguém. E não havia vida lá. Mas Deus começou a abençoar aquela terra por causa de Abraão. E depois que nasceu Ismael, quando foi dada a herança, Abraão mandou Ismael para a região das montanhas, outras regiões, onde até hoje outros desertos. E aquela região, onde tinha vida bastante, aquela região ficou com Abraão e sua descendência, outra descendência. E assim expandiu o reino dele. E aí todo aquele deserto era dele, foi marcado, havia marcações na época. E quando ele saiu já em Jacó, terceira descendência dele, que virou Israel, quando Jacó foi embora para o Egito para comer e ficar alguns dias, ficou lá o povo por 430 anos escravo. Quando voltou para a terra prometida, que Deus tinha abençoado essa terra, por causa de Abraão. Historicamente, não havia vida. Quando Abraão colocou os pés lá, Deus começou a abençoar. Então, é dele essa terra. É dele. Essa terra não pertence aos árabes, por direito, de forma nenhuma, direito da época ainda. Foi direcionado, Ismael, você vai para tal canto. Tá entendendo? Isaac, você vai ficar aqui. Essa terra é tua. Aí depois teve outra ação ainda, né? De outra, o Esaú, né? Aí Esaú, você vai para tal canto. Jacó, você vai ficar aqui, ó. Entendeu? Outro grupo árabe nasceu também, né?
descendente do irmão de Jacó, que é Israel. E é esses mesmos que ficam fazendo essas brigas, essas guerras. Invadia onde Deus tinha estabelecido o limite, que não era o que era de Israel, o que era deles. Deus, o próprio Deus estabeleceu. Então, gente, vamos ler Bíblia. Pertence a Israel. Eu quero que você entenda isso daí. É deles, é direito deles. Só que eles não estão se metendo, não estão brigando nada. Os caras foram lá e invadiram. E sabe onde invadiram? Invadiram o lado esquerdo. Israel estava dividido, direita e esquerda. Igual aos Estados Unidos, igual aqui também. E aquela região que foi invadida estava tendo uma festa rave em homenagem ao diabo, a Lúcifer. E havia, não, assisti todos os vídeos, um monte, e havia a imagem do capeta mesmo, de Satanás. Só que, pera lá, por quê? Um monte de droga aberta, sexo, orgia. E israelense é normal eles terem artes marciais como defesa e carregar armas, ter porte de arma na sua casa. Esse grupo, essa região que foi invadida em Israel, o que acontece? Essa região deles é uma região onde só, tipo assim, pessoas da esquerda vão morar lá, pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda moravam tudo lá. E o pessoal da esquerda de Israel é aquele povo que não pode ter arma. A arma faz mal, a arma não sei o quê, e não sei o quê não pode ter, e luta pelo direito, e luta não sei o quê, e luta pelos direitos humanos, que realmente tem direitos humanos que é verdadeiro, mas não pode, porra, o que não é direito, né? Então tem coisa que é terrível, né? Pessoas violentando criança, violentando o próximo, matando, arrancando cabeça. Aí eles lutavam por esse tipo de pessoa também. É uma visão romântica, eles não são tão malvados assim, não. É o pessoal que fala, é mídia que cria, não existe gente malvada dessa forma. O próprio povo não acreditava. As pessoas que não acreditavam no governo de Israel, as pessoas que estavam indo contra o pessoal de direita do governo de Israel, que não acreditavam que existia um mal lá fora, que é Israel que criava tudo, era assim que era a política lá dentro, estava dividida, que criava aquela situação toda, que criava aquele tipo de ambiente de guerra ou coisa parecida, eles que criavam, não existia, o povo era bonzinho, o povo árabe não é malvado, eles, porque eles não conviviam, eles achavam, como a mídia do Brasil acha, que não existe gente malvada, que a pessoa assalta o outro, se der para ele o celular, ele não vai matar. Mentira! Se ele não gostar da tua cara, ele te mata, porra, aqui no Brasil. Tá entendendo? Que nem aquele menino aqui da igreja adventista, que o guri chegou para ele e falou para ele assim, não, você não tem dinheiro? Então morra. Paf! Matou ele. Perguntar por que você matou, porque eu não gostei da cara dele, achei muito bonitinho. É desse jeito, bandido, porra. Essa visão romântica que o pessoal tem, que o cara não existe gente malvada. Claro que tem, pô, caramba. Só que eles estavam nessa visão, aquele povo esquerda, tanto que eles separaram de Israel praticamente, foram morar numa região aonde todo mundo junto. Todo mundo que era de esquerda morava em Israel, numa região esquerdista. Ou seja, não usavam armas, não precisa de arma, porque o povo que está aqui na fronteira não é malvado. É Israel que fala que ele é malvado. É um povo gente fina. Tá entendendo? É por lá que eles entraram, porque eles sabiam que essas pessoas não tinham armas. Eles sabiam que essas pessoas eram fáceis de capturar. E volto a dizer, eles estavam no dia de uma festa em homenagem ao diabo. O pessoal. Influenciada, sabe por quem? Pelos brasileiros, essa festa. Pelos judeus brasileiros que são devotos ao capeta mesmo, literalmente. A carnaval, a festa, era uma festa de orgia sexual. Era uma festa de rave totalmente de orgia, droga para tudo que é lado. Então, é incrível, as pessoas não... Poucas pessoas falavam isso, eu acompanhei, né, na época. Então, mostraram tudo, os amigos meus nos Estados Unidos têm mais acesso a tudo, essas coisas do que tudo. Então, eu quero que você entenda, eu tentei mostrar algumas coisas aqui, não sei como que eles anulam, é interessante. Mas eu quero que vocês entendam, amados, que isso é uma guerra espiritual por detrás. E você deve orar pelo que a Bíblia fala, pela paz de Israel. Não importa se você acha que eles estão errados ou certo, ou errado, ou certo, a tua obrigação é orar pela paz. E as profecias vão se cumprir, Israel vai destruir tudo, vai ganhar.
Israel vai ganhar, acabando Israel de ganhar, o anticristo vai se manifestar através de Israel. Não tem como, gente. Você já estudaram as guerras de Israel desde 1948 para cá? Se você estudar, você não ia falar mal de Israel, nem pensar em falar. Vocês não sabem o grupo, o Mossad, que eles têm, de pessoas que falam mal e perseguem Israel, depois acabam eliminados. Desde 1950, eles criaram esse grupo. E as pessoas que falam mal sempre acabam mortas, incrivelmente. Vocês não sabem o poder que eles têm. O poder que Israel tem. Vocês não têm ideia. Olha as guerras que eles fizeram. Tentaram em 48, quando eles viraram Estado, no outro dia, vários países vieram contra eles. O próprio Deus se levantou. O próprio Deus. Os tanques de guerra foram esmagados. Isso é histórico, tá na história, tá documentado. Os tanques de guerra explodiram tudo. Está registrado, gente. Isso é fato. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Porque era muito pouco, era 600 soldados israelenses contra 400 mil. E não adianta você entrar na internet, que hoje é tudo abolido. Até 5 anos atrás se encontrava, até na Deep Web. Tentem na inteligência artificial alguma coisa, vai encontrar uma coisa ou outra. Mas os registros históricos tem. Os livros têm. Então, compra livros. Aí o que acontece? Foram destruídos, explodiram tudo. Os aviões bateram em um paredão no ar. Caíram tudo. Acabou a guerra. Os árabes foram vencidos. Um poder sobrenatural. Aí veio depois, 5 anos, outra guerra, perdeu, outra guerra, depois outra guerra. Todas as guerras, desde 1948 para cá, foi vencida de maneira sobrenatural. Olha lá, 300 mil soldados só eles têm. Nem isso chega, 280 mil hoje, atualmente, gente. É muito pouco soldado, gente. Olha o que esses soldados estão fazendo nos países que têm milhões de soldados. Olha o que eles estão fazendo. O que você acha que isso daí é? Não existe força humana natural para isso. Isso é sobrenatural. Então, há uma mão sobrenatural com eles. E eu volto a dizer, e eles foram eliminando desde 60 até hoje, o Mossad elimina, que é a agência central deles como a CIA, elimina gente no mundo inteiro que se levanta contra eles. O povo é burro se levantando contra Israel. É doido. Então, o que acontece? E eles estão na proteção de Deus. Não adianta. Eles não estão fazendo malvadeza, estão se defendendo. Está entendendo? Agora estão atacando os regimes que estão destruindo pessoas. É que vocês não são bons de matemática. Né? Se vocês fossem melhor de matemática, vocês iam entender. Se você pegar e estudar o Vietnã, você vai ver que o Vietnã acabou a guerra, graças a Deus, parou de morrer milhares de pessoas. Quem que pensa assim, mano? Por que o mundo escolhe ser burro dessa forma? É só olhar no Vietnã, quando o vietnamita saiu, os Estados Unidos saiu do Vietnã, morreu 10 vezes mais pessoas. Milhões e milhões de pessoas morreram depois, por causa da saída deles. Eles protegiam. Você está entendendo? O mundo esconde isso, você não. A esquerda esconde. Os livros não. Graças a Deus, temos livros. Então morreu muito mais gente, por causa da saída tá entendendo? Do que tudo. O Biden tirou pessoas agora do Afeganistão. Morreu 10 vezes também mais gente na saída, por causa da saída dele, agora dos regimes tomando conta lá, do que quando os Estados Unidos estavam lá. Crianças mortas. Eu vou te falar, não sei como que você não sabe, que você só fica nessas coisas brasileiras, é fogo, né? Crianças, os caras chegavam, arrancavam o peito, a Nanete Dil, arrancava o peito das mulheres, pegava o pinto da criança, arrancava, colocava na boca da criança, na frente da mãe, porque geneticamente são de outras tribos, porque apoiou os Estados Unidos, tá entendendo? Na democracia e tudo mais. No Afeganistão,
porque o Biden tirou essas pessoas de lá. Não é à toa você ver no Biden, quando o avião americano estava indo embora, um Afeganistão entrou e ficou lá na roda e morreu, né, na decolagem do avião, porque ele queria ir embora junto. Está entendendo? Você não vê essas coisas, não sei como vocês não veem isso. Você só fica dependente da Rede Globo, é isso? Então, eu tenho amigos no mundo inteiro, graças a Deus, tenho informação no mundo inteiro. Tá entendendo? Mas eu uso a inteligência sempre. Eu gosto de ler livros. Tá entendendo? Então, aprendo muito. Deus me guia em todas essas coisas. Então, vocês têm que abrir a mente para entender o que acontece no contexto por detrás de tudo isso. Então, vocês têm que entender que você, não é para você ficar torcendo para Israel matar, não. Mas você tem que apoiar em oração Israel para ter paz. Isso é o que a Bíblia manda. E a profecia é que não adianta, ninguém vai vencê-los. Vai sim acontecer no final de tudo. Quando Israel dominar, vencer os países de maneira sobrenatural, o anticristo vai se levantar para parar essa ação deles. O anticristo vai ser um israelense, ele vai se levantar e vai construir o templo, reconstruir o templo, né? Vai se levantar, vai se reconstruir o templo lá de Israel e ele vai assumir. Como que eu sei que as profecias bíblicas se cumprem? Você olhando o templo de Israel que não está cumprido, está na região ainda do árabe. Então, quando você, no domo do monte, for reconstruído o templo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, então, o anticristo vai se levantar para impedir essa ação que Deus está movendo em Israel. Para ele impedir essa ação, ele vai se levantar, porque Israel é assim, ó, é um governo, lá dentro tem gay, lá dentro tem pessoas que são de várias religiões. Eles ensinam uma democracia verdadeira, eles ensinam uma hierarquia verdadeira, uma ação até divina de governo. Por quê? Porque se você não quer ser homossexual, seja. Para Deus também é assim. Se o cara não quer, não vai para o céu, tudo bem. Mas ele não vai pegar e ficar matando o cara. Se ele quer ser homossexual, se ele quer viver no pecado, ele não pode fazer um mal para o próximo. Né? Fazer um mal para o próximo, isso ele não pode. Pode seguir a religião que quer, ele só não pode fazer o mal. E aí o que acontece? Eles são eles são o primeiro Estado no mundo a ter parada gay. Foi Israel. Então, eles aceitam a democracia, eles são equilibrados na mente. Agora, o que acontece? Então, esse governo vai se expandir, vai começar a vencer as guerras. E aí, o que vai acontecer? O mundo vai ficar com medo deles. Porque a igreja evangélica pode crescer, qualquer igreja, qualquer religião pode crescer sem briga no meio deles. Então, o diabo vai ficar apavorado, e aí o evangelho vai sobressair, porque o evangelho é mais poderoso que todos. Ele vai começar a dominar tudo, não no fogo, mas no amor. E esse é o medo do diabo. Isso estou fazendo um resumo da Bíblia. E aí, aonde vai começar a acontecer tudo isso agora, esse avivamento, vai nascer um avivamento daí. Aí o diabo, a contrapartida, vai levantar o anticristo. Não é porque Deus... Você tem que entender a Bíblia, gente. As pessoas lêem muito feia a Bíblia, interpretam muito errado. Eu fico com dó de pastores, de membros de igrejas hoje, que não sabem interpretar, não sabem estudar a Bíblia. Eles interpretam assim, que Deus foi lá e escreveu e Deus vai fazer acontecer. Não é assim, gente. Quando falar para que se cumprisse é o tradutor. Imagina uma máquina do tempo. Deus vai na máquina do tempo, entra, vai lá, viaja para o futuro, escreve o que vai acontecer no futuro e volta para o passado. É assim que é. Dessa forma que funciona. Não é Deus vai escrever para cumprir e vai fazer cumprir porque ele escreveu. Não, gente. Amém? Então, o que acontece? Ele tem um plano, um propósito dele, lógico, claro. Nesse plano, nesse propósito, vai acontecer, não porque ele vai fazer cumprir em si mesmo, tá entendendo? Mas porque as pessoas vão cooperar com Deus. Tá entendendo? Então, ele tem um plano, o plano dele é melhor, mais inteligente. Então, é óbvio que as pessoas vão somar 2 mais 2 é igual a 4 e vai seguir o plano de Deus. E aí ele escreve, assim que funcionam as profecias. Aí essas profecias escritas, elas revelam algo muito profundo, um avivamento que vai ter agora. E aí o diabo, para parar esse avivamento, se mover de Deus, porque Israel vai abrir essa porta no mundo. O diabo, para parar isso, vai levantar um anticristo dentro de Israel.
Esse anticristo vai ser o Cristo para um grupo israelense, para os militares israelenses, para um grupo de direita hoje, atualmente, de Israel. São homens de gente fina. Só que é o diabo. E aí eles vão governar o mundo. Israel vai governar o mundo. Então eu quero que você, de um jeito ou de outro, com Deus ele vai governar uma parte agora do mundo, uma parte com Deus, e a outra parte com o diabo, por 3 anos e meio. De um jeito ou outro, você não tem que se meter com Israel. Isso que eu quero dizer. Não se meta com Israel, gente. É um conselho bom para você. Ora por Israel. Amém? Esse é o papel teu. Aí, por 3 anos e meio, se anticristo vai se levantar, como diz Israel, a gente fina. E vai, como Cristo. Só que aí Israel vai perceber que não é o Cristo, que ele é o diabo, encarnado praticamente. É um demônio. Eles vão perceber e vão se levantar com esse anticristo. Aí o anticristo vai pegar, vai sair de Israel, vai levantar o mundo inteiro contra Israel. Aí vai destruir Israel. Aí Israel vai ser destruído novamente, vencido. Quando ele vencer, resumindo, as 2 testemunhas vão vir, mas vai ter uma batalha final lá das 2 testemunhas, por alguns dias, alguns meses. Aí, quando Israel vencer totalmente, vai estar protegendo Israel, as 2 testemunhas. Quando vencer eles, essas 2 testemunhas morrerem, por 3 dias o mundo vai festejar a morte das 3 testemunhas, das 2 testemunhas. Isso mostra a Bíblia falando. Então, isso mostra que vai ter TV, né? Ia ter TV, ia ter internet já, né? Que massa, né? A Bíblia, né? Fabulosa, né? Como que o mundo inteiro, em 3 dias, vai receber a notícia? Isso era impossível, porque era meses só para atravessar o Atlântico, meses, às vezes, dias para chegar na cidade. Então, o mundo inteiro, né, vai festejar. Olha que a Bíblia é fabulosa, a ciência da Bíblia, né? Confirmando aí a existência da internet e da TV e dos satélites, né? E aí, o que acontece? Vai ter, então, nesse momento da morte, aí Israel vai estar escondido numa cidade que eles têm lá, numa região desértica, né? Onde vai estar um anjo protegendo quem entrar nessa cidade. Lá ninguém pode. Ninguém pode. E o grupinho que sobreviver, que correr para essa região desértica lá em Israel, fugiu o nome agora da cidade, é uma cidade de refúgio, já estabelecida lá em Moisés, lá com Moisés. Ela existe, esse lugar existe, e vai estar um sobrenatural protegendo. Quem entrar lá, o anjo do Senhor não vai deixar ninguém entrar. E aí o que vai acontecer? Nesse momento que eles vão estar festejando, Cristo volta. Porque Cristo já vai ter arrebatado a igreja há 3 anos e meio atrás. Tá? Eu não contei tudo, né? Já vai estar arrebatada a igreja. Você que a gente já subiu. Nesse período de 3 anos e meio, depois vai ser 7 anos todo, né? Mas 3 anos e meio o anticristo governa como fosse Jesus, depois vão saber que não é Jesus. Aí, quando fizer 3 anos e meio, nesse período do anticristo governando a terra, Cristo volta, tá? Nesse período aí. É fácil. Gente, Jesus vai voltar a qualquer momento. Por isso que Paulo fala, não fica pregando que Jesus está voltando, né? Porque não vai acontecer antes que o anticristo se levante. Está escrito Tessalonicenses. Então não fica pregando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento, aleluia, irmão. Essa pregação é do capeta, gente. E é errada, é isso que eu quero dizer, né? Estou hiperbulando, tá? Então, aí o que acontece? Nesse momento, que arrebatou a igreja e tal, Jesus vai voltar de novo. Então, são 3 vindas. A vinda para arrebatar a igreja. São 4 vindas, né? A vinda que ele veio na terra, nasceu, morreu como homem. A segunda vinda é para arrebatar a igreja. A terceira vinda chama Armagedon, por isso que é o nome Armagedon, que vai vir aí, nesse momento. E a quarta vinda é no julgamento final, tá? Se você não entende de Bíblia, escatologia, tá? Então, isso é bem explícito, tá? A gente já dá aula, ensina isso para as pessoas, né? Mostra bem certinho, não tem nada. É uma teoria, isso não é teoria, a Bíblia mostra bem claro, tá na cara. Aí o que acontece? Quando Cristo, vai ser o Armagedon aí, quando morrem as 2 testemunhas vão se levantar, ressuscitar na frente de todo mundo, o mundo inteiro verá. Nesse momento, Cristo volta no Armagedon, como juiz da terra em si. Não com o julgamento final. O primeiro julgamento é Armagedon, chamado esse daí. É a penúltima vinda de Cristo, é chamar Armagedon. Ele volta. Nesse momento que ele volta, tá entendendo? De novo para o juízo agora, a correção. Gente do céu.
vai ser meses, dias essa ocorrência. Vai ter todas aquelas, o que os apocalipses lá falam, tudo fogo caindo do céu, o demônio sendo solto, vai ser meses de sofrimento, anos até de sofrimento. A Bíblia não explícita quantos anos fica, mas dá para calcular entre 6 meses a 3 anos. Vai ficar mais ou menos o sofrimento e esse juízo de Deus sobre a terra. E aí vai ter o Armagedon, que é o julgamento final. E nesse momento, Cristo que vai voltar, ele vai proteger Israel, né, e aquele grupo que vai estar vivo, para começar uma nova cidade, um novo mundo, por 1000 anos depois da ira dele se manifestar na terra. E no final dessa ira, ele vai juntar quem sobreviveu, vai julgar e vai matar todo mundo. E os que ficarem vivos vão ser aqueles israelenses, né? Ou quem estiver seguindo o Deus de Israel, que vai ter 144 mil nesse período de 3 anos e meio, judeus pregadores do evangelho, que vão estar pregando o evangelho no mundo, que vão ter o poder sobrenatural, tá pregando aqui, os caras vão prender ele, some daqui, aparece lá no outro estado, em outra cidade. Coisa até de filme de ficção, mas é o que a Bíblia deixa bem claro. Então, e aí esses pregadores vão estar, juntou um número, né? Pessoas seguindo a Deus nesses 7 anos ao todo, vamos dizer assim. Nesses 3 anos e meio ao todo. E aí, 3 anos e meio é 7 anos. Aí, nesse período, essas pessoas ficarem vivas, vão repovoar a terra. Amém? A partir de Israel, e vai ter o Armagedon, tal, etc. O Armagedon não, depois do Armagedon, tal, etc. Por 1000 anos a terra vai estar em paz. E assim é outro ensinamento, outro dia, para continuar. E vai ter de novo, já vai ser solto lá na frente, blá, 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 tá? Então, um abraço para vocês. Pense quanto você... Que lado eu estou? Do lado de Deus, da palavra. O que a palavra fala? Fala tudo isso que eu falei. Então, não adianta você ir contra Israel. Você tem que orar pela paz de Israel. E não adianta ficar falando contra que você vai arrumar outro inimigo, que é o próprio povo de Israel. E Deus está com eles agora, porque Deus tem um plano de avivamento no mundo. Um avivamento para arrebatar a igreja. E vai usar Israel para isso, para trazer esse governo, para poder o governo de Deus entrar. Tá? Um abraço.